Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor. Estamos iniciando mais uma live e agradecemos ao Senhor por esse dia que Ele nos concedeu de vida. Vamos estar orando ao Senhor neste momento, antes de louvarmos ao Senhor. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por esta oportunidade de voltarmos à sua casa de oração. Agradecer pela vida, o cuidado do Senhor e a força que concedeste a cada um daqueles que neste momento recebem, Senhor Deus, o louvor e a palavra que será ministrada. Queremos pedir, Senhor, a sua graça sobre a nossa vida e sobre a vida de todos, Pai. E agradecer porque ainda nos é possível estarmos aqui louvando ao Senhor. Pedimos a saúde, a direção e a bênção do Espírito Santo em nome de Jesus. O cântico que eu vou cantar, ele fala somente olhar a ti. Talvez você tenha olhado tantas coisas. E hoje o que olhar é o que não falta. Mas que você possa, como diz esse cântico, olhar somente para o Senhor. Proponho só pra mim, somente olhar a ti, somente olhar a ti, somente olhar a ti, somente olhar a ti. Seguir sem vacilar, prostrado em seu altar, e não olhar atrás. A minha angústia eu procuro a ti chegar, procuro só olhar a face do meu Rei. Quando as lutas vêm, perturba minha paz, proponho só pra mim, somente olhar a ti, somente olhar a ti, somente olhar a ti. Seguir seu caminhar, seguir sem vacilar, prostrado em seu altar, e não olhar atrás. Não sei o que você deixou para trás, mas não podemos fazer como a mulher de Ló. A ordem era seguir olhando em frente, mas ela parou. Talvez ela pensou que era apenas por um momento.
Querido, não deixe que por um momento apenas você venha perder o que Deus tem planejado para a sua vida. E eu diria que nos momentos que nós estamos vivendo, nós vamos ter que precisar nos encher do Espírito Santo. E por isso eu quero convidar você para navegar comigo através deste louvor. Eu navegarei no oceano do Espírito e areia adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei que você possa navegar no oceano do Espírito e ser grato àquele Senhor que o recebeu sem questionar nada, sem perguntas, apenas dizendo: vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser, ó Deus, aleluia.
vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar, diante do teu altar. Este louvor que nós acabamos de cantar ao Senhor, ele fala assim: as minhas mãos eu quero levantar. Eu não sei por quantos anos eu tenho cantado este louvor, mas quero confessar algo. Cada vez que eu canto em alguma congregação este louvor, eu percebo que muitas pessoas que têm suas mãos, eles não podem ou não querem levantar as suas mãos para o céu. Algo tão grandioso você poder ter suas mãos e com elas servir ao Senhor, mas muitos nem sequer levantam as suas mãos na hora deste louvor. Meu querido, espero que você não esteja incluído nesta estatística, mas que se um dia você estiver em alguma igreja, em alguma congregação e for cantado este cântico, levante as suas mãos, porque muitas pessoas gostariam de levantar as suas mãos e não têm condições, porque lhe faltam os braços. Queridos, nós estamos diretamente da Igreja Batista Independente Fazendinha, transmitindo essa live, o templo onde nós temos servido ao Senhor desde o ano de 2003, quando assumimos esta igreja. Um templo muito bonito, construído pelo nosso saudoso pastor Reinaldo Schmidt, que eu conheci quando ainda seminarista no ano de 1972, ele estava em São Caetano, 73 por aí, e sou grato a Deus por aqueles irmãos que também na época trabalharam nessa construção para que hoje tivéssemos uma casa de oração tão linda e tão agradável. Amados, a palavra de hoje, ela está baseada em Marcos capítulo 3, versos de 1 a 6. Evangelho de Marcos, capítulo 3, de 1 a 6. Jesus cura as deformidades. Em outra ocasião, Jesus entrou na sinagoga. Encontrou ali um homem que tinha atrofiado uma das mãos, ou uma das mãos eram mirradas, como falam em algumas Bíblias. Alguns dos fariseus estavam procurando uma razão para acusar Jesus. Por isso o observavam com toda a atenção, a fim de constatar se ele iria curá-lo em pleno sábado. Então convidou Jesus ao homem da mão atrofiada: levanta-te e vem aqui para o meio. Em seguida Jesus indaga deles: o que nos é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar as vidas ou matar as pessoas? No entanto, eles ficaram calados.
Indignado, olhou para os que estavam ao redor e, profundamente entristecido com a dureza do coração deles, ordenou ao homem: estende a tua mão. Ele a estendeu, e eis que a sua mão fora restaurada. Diante disso, retiraram-se os fariseus e iniciaram, em acordo com os herodianos, uma conspiração contra Jesus e tramavam o meio de condená-lo à morte. Meus amados, o tema da palavra de hoje, baseado em Marcos capítulo 3, versos de 1 a 6, é o seguinte: Cristo age constantemente e independente da circunstância. Cristo age constantemente e independente das circunstâncias ao redor. Qual o cenário que temos aqui? Nós temos uma sinagoga, que seria um pequeno templo. Nós temos um dia que era o dia de sábado, e para alguns era o dia que nada poderia ser feito. E nós temos alguns participantes desta reunião. E eu listei aqui: fariseus, herodianos, o povo em geral, os discípulos, um homem deficiente e Jesus. Esses eram os participantes daquele momento. Qual era a situação daquele homem? Um homem que era dependente, complexado e humilhado. Sim, porque ele tinha uma das mãos mirrada ou seca. Por isso que eu disse no cântico que cantei: as minhas mãos eu quero levantar. Graças a Deus tenho as minhas mãos perfeitas. Mas eu duvido se na época existisse esse cântico, se aquele homem conseguiria levantar as suas duas mãos. Então, meu querido, nós estamos diante de um homem que era dependente, porque ele não poderia fazer tudo o que uma pessoa normal conseguia na sua época. E tenho certeza que ele era um homem complexado, porque toda pessoa que tem alguma deficiência, ela se sente um pouco complexada. Por mais que ela seja amada ou aceita, mas basta muitas vezes em determinado ambiente o olhar de alguém que ela então irá se lembrar que tem alguma deficiência no seu corpo. Um homem que talvez muitas vezes foi humilhado. Eu fico imaginando quando ainda era criança, talvez lhe colocaram algum apelido como consequência da sua mão. Então grava isto: um homem que era dependente, um homem que tinha complexo, e um homem que tinha sido humilhado por muitas vezes. Agora nós estamos vendo o seguinte: qual era a atitude daqueles que tinham boa saúde? Qual era a atitude daqueles que tinham suas mãos perfeitas? E nós percebemos isso no verso 2. Alguns dos fariseus estavam procurando uma razão para acusar Jesus. Por isso o observavam com toda atenção, a fim de constatar se ele iria curá-lo em pleno sábado. Amados, meus queridos, qual era a atitude daqueles que desfrutavam de uma ótima saúde e de um corpo perfeito? Primeiro, apenas observar. Existem aqueles que nada fazem a não ser observar. E eles estavam lá. Tem algum problema de observar? Não, não há problema, mas alguns só observam. E se você ficar a vida inteira só observando, vai chegar aonde? E vai construir o quê? Um dia postaram algo assim, alguém cavando um buraco e mais ou menos 5 homens em volta, e aí eles começaram a colocar a função de cada um daqueles que estavam ali, mas quem estava pegando no pesado era apenas um. A humanidade ela tem facilidade para se assentar e observar apenas. E era o que estavam fazendo aqueles que tinham o seu corpo perfeito. Não apenas estavam observando, mas eles estavam ali também com um espírito crítico.
Existe um ditado que diz que quem trabalha não dá trabalho. E é verdade, porque está ocupado, não tem tempo para estar dando trabalho. Mas como aqueles ali tinham todo o tempo do mundo, eles podiam observar e fazer as suas críticas. É fácil, quando nós não estamos na situação de alguém, opinar. Eu não sou muito de seguir esporte, mas eu vejo, por exemplo, quando existe, vamos dizer, uma Copa do Mundo, todo mundo é técnico. Todos dizem quem deveria colocar no campo e quem não poderia ter tirado da partida. Todo mundo entende. Queridos, lá estavam aqueles que não eram dependentes, que não tinham complexo e que não eram humilhados. Estavam observando e apenas fazendo as suas críticas, ou pronto para fazê-las no momento exato. E com indiferença. Eles estavam indiferentes à situação. Estavam indiferentes. Provavelmente não sabiam nem onde aquele homem residia e nem o que ele passava. A indiferença. Agora o que diz o verso 3? Então convidou Jesus a um homem da mão atrofiada. Levanta-te e vem para o meio. Situação difícil. Você procura, quando tem alguma deficiência, ficar o mais escondido possível. Ou quando você não está muito acostumado em um ambiente, você geralmente se assenta mais ao fundo. Certo? Este homem, eu tenho certeza que ele não estava no primeiro banco daquela sinagoga. Ele estava em algum lugar que ele passaria despercebido. Só que quero dizer a você nesta noite, aos olhos do Senhor ninguém passa despercebido. Aos olhos do Senhor não importa onde a gente esteja e aonde a gente se assente, Ele sempre nos verá. Pode ser que alguém não tenha visto aquele homem, ou se alguém ouviu, passou olhando para ele com desprezo e até pensando: o que este homem faz aqui? É um deficiente. Talvez alguém pensou: é um inútil. Meus queridos, todas as almas são preciosas para o Senhor e todas as vidas são importantes para Ele. Encontrei um rapaz, eu já contei na igreja, que ele passa na rua onde moro agora. No dia de Natal, eu vi este rapaz. A cidade estava tudo quieta, porque todos estavam com suas famílias. E à tarde eu vi, por volta de 2 horas, esse rapaz passando ali. E eu pensei: será que ele teve algo para comer? Sujo, catando papelão. O chamei. Pegamos um alimento para ele, não alguma coisa que estava lá 3 dias, mas o que havíamos comido. Colocamos em algo limpo. Peguei um refrigerante e levei para ele. Desci da onde eu estava e levei a ele. Ele se assentou e começou. Ele pegou e ia sair, mas estava uma sombra ali, tem uma árvore bem em frente. Eu disse: pode assentar aí, come aí. Ele comeu. E quando eu subi para o apartamento, pensei: eu tenho um Novo Testamento lá que os judeus me deram. Vou dar esse Novo Testamento para ele. E eu dei para ele. Disse: quando você estiver com algum tempo, ou quando você parar em algum lugar, você leia este pequeno livro. Ele vai ser importante para você, a palavra de Deus. E aí eu subi, como eu tenho visão da onde eu moro ali para aquele local, eu vi que na sombra sentado ele ficou um bom tempo lendo aquele Novo Testamento. E eu o encontro sempre. Hoje mesmo, quando ouvi ali perto da padaria, dei algumas moedas para ele. Mas quantas pessoas, talvez, se puder chutar ele, vão chutar? Quantas pessoas, como nós temos visto já acontecer, se pudesse encontrá-lo dormindo com o seu cobertor, jogariam álcool e o colocariam fogo nesta vida. Mas quem é este rapaz? Eu vi as mãos dele, são pretas e sujas. Mas aquelas mãos sujas e pretas, embora ele não seja moreno, aquelas mãos foram formadas por Deus. Aquela é uma alma que também precisa do Senhor. É muito fácil abraçarmos aquele que é limpo e cheiroso. Havia um senhor que adentrava em nossa igreja.
Ele assentava no primeiro banco e ele era bem conhecido aqui no bairro. E quando o culto terminava, que eu dava a bênção, eu costumo ir à porta da igreja cumprimentar os irmãos, e quando não estávamos nessa situação de quarentena, abraçar os irmãos. Mas quando eu descia do púlpito, a primeira pessoa que me estendia a mão era aquele senhor, e a sua mão era totalmente suja. Eu podia fazer que não tinha visto. Eu poderia pedir para alguém dos diáconos retirar dali. Mas era uma alma que entrava nesta igreja. Mas quero dizer àqueles que nesta hora ouvem esta palavra: este Senhor não está mais entre nós. Ele já partiu. Ele já partiu. Então, meus queridos, este homem, ele era um homem que estava ali. E o Senhor Jesus viu este homem. E ele não o desprezou. Ali diz que o Senhor diz: levanta-te e vem para o meio. Sabe o que eu percebo aqui? O Senhor não queria humilhá-lo, mas o Senhor queria mostrar para ele: levante-se, você também é importante. Levante-se e venha para o meio. Todos têm que perceber quem é você e que você também é precioso aos meus olhos. Não sei o que você tem pensado nestes dias, mas quero dizer a você: levante-se e se aproxime do Mestre, porque você é importante para Ele. O Senhor disse: vem para o meio. Agora eu sempre penso o seguinte: o Senhor nos dá a oportunidade de chegarmos perto dEle. Eu já fui em algum lugar que a pessoa disse: posso lhe dar um abraço, pastor? Sim, é claro, é um prazer. Mas talvez algum personagem da terra, se for alguém querer abraçá-lo, será barrado pelo seu segurança. Queridos, aqui nós estamos vendo um Jesus que se identifica conosco. Os 12 discípulos não eram 12 segurança. Não eram aqueles que estavam ali para proteger o Senhor, porque ele poderia, pela graça de Deus, se defender por si mesmo. Então, queridos, ele diz: levanta-te, vem para o meio. E nesta noite eu vou dizer a você: se levante e se aproxime do Mestre. Se aproxime do Mestre. Aquele homem podia ter optado em dizer: não, beleza, Senhor, tá bom aqui, vou ficar por aqui. Grave isto, nós somos livres para nos levantar e nos aproximar do Mestre, ou permanecer onde nós estamos. O Senhor nunca nos forçará nada, nunca. E eu vejo que quando ele passava assim para chamar os seus discípulos, ele não vinha com um chicote ou com uma vara, mas ele dizia: vem e segue-me. Vem e segue-me. Queridos, o Senhor Jesus queria destacar aquele homem e mudar a sua posição. O inimigo quer que você se mantenha prostrado e na posição que você sempre esteve. Mas o Senhor quer mudar a sua posição, mudar a sua condição. Por isso ele diz: levanta-te e vem para o meio. Cristo conhece o que há por trás de cada intenção e de cada coração. O verso seguinte, Primeiro, nós vemos no verso 4 que o Senhor Jesus, ele quer uma definição clara do que se deve ou não deve fazer. Ele diz assim, indagou: o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar vidas ou matar as pessoas? Ele quer realmente que a gente possa ter consciência de qual é a nossa obra nesta terra. Ou nós salvamos vida, ou nós a destruímos. Eu vi um vídeo hoje, já tinha visto ontem, que não é possível vê-lo até o final. Uma mãe com fio, não sei que fio era aquele, uma criança talvez, 7, 8 anos, uma menina frágil. A mãe com violência bate nesta criança, puxa os seus cabelos, joga ela contra a parede. É angustiante. Uma mãe que estava sobre a terra, porque parece que já foi presa, para trazer a destruição dentro do lar. Se aquela menina foi gerada por ela, ela estava destruindo o seu próprio sangue.
E nós temos visto muita violência dentro dos lares. E às vezes não é só no lar daquele que não é cristão. Existem lares cristãos onde a violência tem estado. Existem até lares onde são pessoas que são líderes. E depois eles não entendem por que seus filhos não querem seguir a esse Jesus que ele fala. Porque para eles não é possível que um Jesus que é pregado, que é amor, dentro da sua casa ele seja representado pela violência daqueles que estão ao seu lado. Então o Senhor, ele quer que a gente tenha certeza do que devemos fazer aqui, o bem ou o mal. E ele fez essa pergunta porque para os fariseus curar no sábado não era um bom ato. O Senhor queria que houvesse uma clareza quanto a isso. No verso 5 diz: indignado olhou para os que estavam ao seu redor. Por que o Senhor olhou indignado? Porque ele conhece o que vai dentro de cada coração. A gente conhece um ditado que diz: quem vê cara não vê coração. É verdade. Às vezes a cara representa o coração, mas às vezes não. Conheci um irmão que um dia alguém encontrou, ele disse: você tem cara de crente? Ele disse: não é só a cara não, é o coração. Então ele era completo. Mas muitos é apenas o semblante de uma forma e o coração de outra. E aqueles homens naquela época, fariseus, escribas, enfim, eles eram pessoas consideradas religiosos de destaque na sociedade. Diferente do leproso, diferente da mulher samaritana, eles tinham posição. Mas o Senhor não se enganava com as vestes e com o título. Por isso o Senhor se indignou dentro do seu coração. Ele, profundamente entristecido com a dureza do coração deles, ordenou ao homem: estende a tua mão. Ele a estendeu e eis que a sua mão ficou restaurada. Sabe, meus queridos, não é fácil como Jesus. Quando você tem uma responsabilidade para cumprir sobre a terra e você vê a oposição, escribas e fariseus e autoridades da época, eles eram a oposição ao ministério de Jesus. Você vai encontrar muitas vezes Jesus em algum lugar e eles estavam lá, mas não estavam lá para apoiá-lo, mas para achar um motivo para tirar-lhe a vida. Mas sabe o que nós aprendemos aqui? Quando temos algo de Deus a realizar, nós temos que ir em frente em nome de Jesus. Nós não podemos nos intimidar. E o Senhor podia ter deixado para lá e pensado: é apenas um homem no meio de tantas pessoas, mas ele sabia que se aquele homem estava ali, naquele dia e naquela hora, a responsabilidade era dele. E eu vou dizer para você, talvez haverá pessoas que vai passar pela sua vida uma vez na vida. E você não pode perder a oportunidade de falar a ele a respeito do Senhor. Queridos, referente àquele homem, já disse que ele era um homem que estava ali dependente, complexado, humilhado. Mas eu quero lembrar algo. Aquele homem estava no lugar certo. É muito importante o lugar onde nós estamos. É muito importante lembrar de que o lugar onde nós estamos, ele poderá definir o nosso futuro. Mas muitas pessoas, até mesmo cristãos, não têm se preocupado com isso. E eu tenho dito hoje com tristeza, hoje é muito comum cristãos que estão em lugares que não condiz com o Evangelho e ainda tira uma selfie ou coloca lá no seu Face, ou Instagram, ou em tantas mídias. Queridos, este homem estava no lugar certo. Não tinha um lugar melhor para ele estar naquela hora a não ser ali. Este homem estava no lugar certo e na hora certa. Na hora certa aquele homem estava ali. E eu vou dizer, nada melhor do que estar no lugar certo e na hora que Deus planejou para cada um de nós. Aquele homem talvez nem imaginava o que iria acontecer com ele naquele dia. Eu não sei quantas vezes aquele homem foi naquela sinagoga. Eu não sei se ele morava perto, morava longe, como ele chegava lá. Certo? Mas ele estava no lugar certo e na hora certa. E além disso, ele estava diante da pessoa certa.
diante de Jesus. No ano de 80, 81, quando trabalhamos no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, não me lembro, digamos, uma autoridade religiosa muito respeitada pelo mundo todo, foi a cidade onde estava. E algumas pessoas na sua sacada se assentaram 2, 3 horas antes para ver a passagem dessa autoridade. E eu lembro que no jornal depois uma pessoa disse: nossa, ele passou, nem olhou para a gente aqui. Queridos, os homens são limitados. A visão do homem é limitada. Mas os olhos do Senhor percebem todas as coisas. E agora, como eu disse, aquele homem não passou despercebido por Jesus. E você também não está passando despercebido. Não pense que porque as igrejas estão fechadas, porque não há cultos, não há grupos familiares, o Senhor não sabe o que você tem feito nesses dias. Eu estava falando ao meu genro que graças ao Senhor tem me ajudado aqui, o Kleber, nessas lives, é ele que faz as gravações. Estava falando a ele hoje, está completando exatamente 1 mês quando nós realizamos o último culto aqui na igreja, antes dessa quarentena. Então, meus queridos, estar no lugar certo, na hora certa e diante da pessoa certa. É isso que você precisa. Agora, sabe o que eu percebo naquele homem? Ele ouviu. Muitos, o Senhor diz: vem para o meio, levante-se. Mas eles fazem que não estão ouvindo. Ele ouviu. Ele também confiou, porque senão ele não levantaria e ia lá. Se fosse outro, diria: eu não vou lá, não estou a fim de pagar mico. E eu vou dizer para você um termo que os jovens usam: ninguém paga mico na presença do Senhor. Na presença do Senhor nós somos restaurados, nós somos exaltados, nós somos abençoados. Aquele homem ouviu, confiou, ele tomou uma posição. E nesta noite eu vou dizer a você: levante-se, tome uma posição para que você receba a bênção que você precisa. Eu já vi pessoas que dizem assim: eu decidi que hoje eu vinha à igreja. E eu decidi que eu vinha para aceitar a Jesus. Isto é algo grandioso. O verso 6, o último versículo. Diante disso, retiraram-se os fariseus e iniciaram, em acordo com os herodianos, uma conspiração contra Jesus. E tramavam um meio de condená-lo à morte. Sabe o que eu quero dizer para você? Há aqueles que mesmo diante da obra de Cristo realizada em benefício de alguém, eles não irão se sensibilizar e continuarão com suas maquinações malignas, tentando impedir o avanço da obra de Deus. Queridos, Deus tem curado muitas pessoas nas igrejas. O Senhor tem transformado muitas vidas, no sentido moral, no sentido físico, familiar. E eu vejo pessoas que eles zombam dos líderes, eles zombam das igrejas. E mesmo assim, com tantas pessoas que têm sido transformadas pelo poder do Senhor, eles desprezam a obra de Deus na face da terra. Esses fazem parte deste grupo, que mesmo vendo aquele homem sair com sua mão restaurada, o que interessava para eles era destruir a Jesus. Era destruir o Senhor e impedir o avanço da obra de Deus na terra. Queridos, caminhando para o final desta palavra, Cristo sempre agirá. Não pense que o Senhor vai esgotar o seu poder um dia. Não pense que os obstáculos vão impedir o Senhor de agir. Isaías já profetizava e dizia, o Senhor falando através dele: agindo eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir. Cristo sempre agirá em benefício do homem. O Senhor tem interesse em você, na sua família, no seu futuro e nas suas preocupações. Por isso, Pedro deslança sobre ele a sua ansiedade, ele tem cuidado de vós. Queridos, ele sempre agirá em benefício do homem, independente do pensamento do ser humano e das circunstâncias ao redor. E mais uma coisa, hoje ele deseja agir. E eu pergunto, onde você está?
A palavra do Senhor hoje é: levante-se, venha para o meio. E tenha certeza de que quando você voltar para o lugar de onde você estava, você voltará diferente. Portanto, meu querido, não sei se você tem sido humilhado, não sei se você se sente deficiente em algo. Talvez a sua deficiência às vezes não seja física, pode ser em outras áreas da sua vida. Mas eu quero dizer a você, na presença do Senhor, você está no lugar certo, na hora certa e diante da pessoa certa. Então grava no seu coração isto: o Senhor sempre agirá em benefício daqueles que precisam de algo, independente das circunstâncias ao redor. Talvez alguém que esteja bem ao seu lado não está nem aí com você e nem se preocupa com a sua vida, mas o Senhor o ama e cuidará de você. Portanto, eu digo nessa noite a você: levante-se e vá para a presença do Senhor, se aproxime dele e você verá que vale a pena se aproximar do Senhor. Vamos orar juntos? Pai querido e amado, esta oportunidade foi o Senhor que nos deu. E nesta oportunidade tão preciosa, nós queremos agradecer ao Senhor pelo seu grande amor, pelos olhos do Senhor que estão sobre a terra, pelos olhos do Senhor que nos acompanham na caminhada do dia a dia, pelo coração sensível do Senhor, que por mais que aqueles que muitas vezes estão ao redor não sejam sensíveis, o Senhor será sempre o mesmo. Senhor, obrigado por este grande exemplo de que o Senhor não despreza a ninguém. E nesta noite eu quero pedir por aqueles que às vezes se sentem inferiores e desprezados. Pai amado, que o nome de Jesus seja glorificado na vida destas pessoas. Que as pessoas possam mudar não apenas economicamente, não apenas, Senhor, comprar uma roupa melhor, mas que o coração destas pessoas também seja curado e restabelecido, Pai amado. Bendito é o Senhor, e nós te louvamos. Continuamos intercedendo por nossa nação. Continuamos intercedendo, Senhor, por esta terra onde vivemos. E pedindo a força e a graça do Senhor sobre as autoridades, Pai amado. Orando, Senhor Deus, por aqueles que estão muitas vezes preocupados com o amanhã. Nem sabemos se vamos estar aqui amanhã, Senhor, mas que o amanhã possa ser colocado na sua presença. Mas eu peço também que o Senhor trate aqueles que caminham sobre a terra, maquinando o mal e cometendo a violência e a iniquidade. Tenha misericórdia daqueles lares onde existe a violência contra os pequenos que não têm, Senhor, defesa e resistência. Eu oro, Senhor amado, eu oro por aqueles que muitas vezes como esposos agem pela sua própria força e violência, como eles têm a força maior, agredindo filhos, esposa. Senhor, que isto nunca aconteça no lar daqueles que conhecem a sua palavra. Ajude-nos, Pai, a respeitar aqueles que estão sobre a nossa liderança. Concede a paz, a força, a graça sobre todos aqueles que separaram esta hora para se assentar e ouvir a sua palavra e os louvores. Muito obrigado pela sua graça. Em nome de Jesus. Eu quero agradecer a Deus. Não é possível mencionar quantas pessoas, quantos irmãos e amigos recebem esta palavra, mas nós sabemos de pessoas que até fora do Brasil enviam lá a sua palavra, dizendo graças a Deus, como vi uma irmã, eu nunca a vi pessoalmente, mas tenho o seu irmão que congrega conosco, que é muito amigo, ela mora na Suíça, e ela disse, muito bom, pastor, poder ouvir a palavra e acompanhar esses louvores. Então não importa onde você está, eu te digo muito obrigado. Ore por nós, ore pelas igrejas, ore pela sua família. E se você que está ouvindo isto neste momento, está longe do Senhor,
Volte para Ele, volte para o Senhor. Nós estamos vendo a natureza, o que está acontecendo, os sinais estão aí. Portanto, meu querido, Deus abençoe a você, Deus abençoe sua família, e que quando nós retornarmos às atividades, todas as igrejas, você aonde estiver, procure uma igreja e passe a servir ao Senhor com dedicação. Eu estive em Cascavel, cidade que amo, e tenho uma filha lá, um genro e 2 netos, e eu ministrei numa igreja em janeiro, e eu fiquei muito feliz porque uma irmã mandou uma mensagem para minha esposa e disse: eu não pude estar na igreja quando o pastor foi pregar, mas meu irmão estava e ele voltou para Jesus após aquele dia. Então eu te digo, volte para o Senhor, vem para o meio, se aproxime do Mestre, e a sua situação vai mudar, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, e que a graça do Senhor, e o grande amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, seja sobre todos, em nome do Senhor Jesus, nosso Salvador. Amém?